Ô, rapaz, rapaga. We are the champions. We are the champions of the world. Eu vinha falando e o pessoal batendo, enchendo os pacová com narrativa xarope de recessão, que isso é palhaçada, que o Bitcoin ia cair pra... Eu cheguei a ouvir que o Bitcoin ia cair pra 30 mil dólares. Eu cheguei a falar que eu ia, se caísse pra 30 mil, eu ia gastar 300 mil reais comprando Bitcoin lá pra 30 mil dólares. E falaram que ia cobrar de mim isso daí. Eu falei, pode cobrar. Pode cobrar. Se cair pra 30 mil dólares, eu compro 300 mil reais em Bitcoin quando ele bater 30 mil dólares. Pessoal, esquece. Quando todo mundo pinta uma narrativa, pode ter certeza que é o contrário que vai acontecer. Essa narrativa estava sendo muito impressa, tá? E todos os sentimentos, todos os indicadores de sentimento, indicadores do mercado tradicional mesmo indicavam o que? O contrário, né? E tava meio que na cara que não era bem isso que ia acontecer. Tava todo mundo falando em recessão, e muitos dados indicavam que não ia ter tal da recessão, né? E isso eu vinha falando já há um bom tempo. E muita gente, não, porque vai ter que não sei o que tal. Tá aí. A gente viu, tá? E agora graficamente estamos longe da tal da recessão. E ainda assim tem gente que fica batendo na... Não, porque vai ter recessão. Eu sei que vai chegar uma hora que o S&P vai estar em 7, 8 mil pontos, né? O Bitcoin vai estar em, sei lá, 150 mil dólares. E vai ter gente pintando narrativa de recessão. Isso daí... Eu sei que isso daí vai rolar, tá? Eu sei porque eu já tô acostumado, cara. Não é sem querer ser arrogante, ó, porque eu sei. Não, eu sei porque eu tô acostumado, cara. Desde 2017 eu tô aqui no YouTube. Ou 18. 18, acho. Então eu sei, cara. Eu sei, tá? Enfim. Bitcoin, cara. To the moon. Não tem o que falar mais. É to the moon. Tá? Você duvidou de mim? Você duvidou de mim esse tempo todo? Tá aí, esfregando na tua fuça. To the moon. Tá? Você vai continuar duvidando? Continua, porque é de pessoas como você que eu preciso para continuar lucrando, comprando na baixa e vendendo na alta. Então, por favor, continue duvidando de mim, tá? A gente vai ver então, logo depois da vinheta, o que pode acontecer. Vai. Antes de qualquer coisa, lembra, like, se inscreve no canal se não está inscrito e verifique se tem notificações caso você não tenha verificado ainda. Também peço para o Obsec para que você cogite fazer parte do nosso grupo free, link está aqui embaixo na descrição, depende da rede social que você está acompanhando esse vídeo, né? E também temos o nosso canal nosso grupo VIP, né? No qual a gente passa sinais com probabilidade de acerto. Inclusive, vamos retomar com tudo o grupo VIP, né? Tô só esperando agora. Por que você não passou sinal ainda? Porque a gente ainda vai ter, né? Uma conversa, um combinado aí entre representantes dos Estados Unidos e China nessa sexta, dia 9 de maio de 2025. Vamos ter aí diz que me diz, né? Entre representantes dos Estados Unidos e representantes da China para negociar taxa aí de tarifas, né, de importação. Porém, a gente já teve um depoimento do Trump hoje dizendo que não tem condições realmente de manter essas tarifas em uma pontuação, em um percentual acima de 148%, tá, entre Estados Unidos e China. Ou seja, já esquece um pouco aquela narrativa maluca, né, de 200, não, então vou jogar 300, aquela coisa de pede truco, chama 3, chama 6, chama 9, chama 12, chama 15, 18 e todos os múltiplos por 3 possíveis até chegar, sei lá, em 300, né? Ou de repente em 1200, não sei, tá? Então, esquece. Beleza? Esquece isso daí.
aparentemente a situação acalmou. Aparentemente isso deu ânimo no mercado, o mercado voltou a subir, estamos com tudo para cima. Vamos ver graficamente o que está pegando. Basicamente a partir de agora, meu monitor já está piscando mais do que o ideal. Finalmente foi liberada pela alfândega a minha Dockstation nova. Eu acho que com 2 Dockstation aqui eu consigo desafogar uma ou aposentar outra. Talvez o problema seja nessa da Blitzolf. Tá para chegar uma da Bezos. Acho que aquela vai dar conta do recado, eu espero, né? Vamos ver o que tá pegando aqui. Pessoal, então ó, hoje de novo pedidos iniciais por seguro-desemprego. Projeção era 231, veio 228. É um dado positivo, não corrobora para que o Federal Reserve baixe taxa de juros. Também, se viesse negativo, o Jerome Powell, claro que não ia ser conivente com baixar a taxa de juros por causa de uma semana que viesse negativo, né? E, porém, é conivente com essa narrativa anti recessão, né? Também não é de grande coisa, porque é um índice de uma semana, então não faz lá. Uma semana não faz verão, né? Por assim dizer. Ou no caso, inverno, tá bom? Então, é isso. O que a gente vai ter amanhã? Nada demais também, tá? Balanço comercial a gente teve lá na China, veio negativa, mas por pouco, tá? Teremos o CPI na China. Talvez isso daqui influencie um pouco, que é basicamente a inflação chinesa, porque essa guerra comercial está influenciando muito, né? Entre as duas grandes potências econômicas do mundo, Estados Unidos e China. Então, talvez seria interessante a gente ver um CPI aqui controlado na China, né? Não sei. Vamos ver aí, acompanhar. Mas não acredito que vai influenciar tanto para o Bitcoin, pelo menos. Sem delongas, gráfico aqui. Também não vou perder muito tempo com gráfico hoje não, tá? Vou passar o que realmente tem que ser passado. S&P. Aqui foi o famoso reteste de LTB, que já pegou 1.6, bateu aqui, tá para onde eu acho que o preço pode ir agora, no caso a pontuação do gráfico, né? Então, ó, e agora? Puxa para cá, ó, pegamos, passamos muito próximo, né, do 1.2 lá em 5.755, voltou a corrigir, está se mantendo acima das médias móveis e eu acredito que a gente ainda pode pegar 5.783. Beleza? Ainda acredito na alta, ainda acredito que o S&P deve fazer uma retomada de alta, mas o mais importante é que no momento ele vem se mantendo acima da cabeça desse pivô de alta. Não resta dúvida que aqui a gente tem um pivô de alta no qual tivemos uma onda 1, rompeu o LTB, segurou, pump, aqui é a cabeça do pivô e a gente vem se mantendo acima da cabeça do pivô. Maravilhoso, tendência claramente de alta, tudo para que o Bitcoin, para que o S&P continue subindo, por mais que ele tá, né, daquela forma um tanto quanto cauteloso, né, uma alta cautelosa. Diferente do mercado cripto, que está uma alta simplesmente explosiva, né? Até cogitando possíveis aprovações em ETFs e tudo mais. Tem uma série de fatores fundamentalistas colaborando, né, com essas altas e no mercado cripto, né, que a gente está vendo agora. Mas em termos de mercado tradicional, que normalmente influencia o mercado cripto a subir, né, a gente está vendo uma alta um pouco mais, para não dizer muito mais conservadora, logicamente, né? Mas até influenciada pela cautela, né, que nós vamos ter aí nas negociações, nas tratativas com Estados Unidos e China, né, nesse dia 9 de maio aí, tá? E olha só o Bitcoin, cara, o pump que ele deu muito acima do que o S&P, muito acima do que o S&P fez, não tem nem comparar. Então é o seguinte, Bitcoin pegou nosso alvo aqui, desde que ele pegou nosso alvo aqui, ele explodiu de vez, eu até cogitei uma possível correção que ainda não fez e nem quer fazer, tá? Bitcoin to the moon e ponto final. Bom, desde que ele fez essa pequenina correção aqui, a gente tinha como alvo de 1.6 na faixa aqui de 100.675 dólares, ele veio além, pegou 2.0 e não quis nem saber.
foi com tudo para cima. Ele deu uma agulhada aqui, fez um candle maravilhoso, deixou um volume interessante aqui no topo. Volume de topo é perigoso, vocês sabem disso, pode indicar reversão dependendo da situação, mas a tendência de alta é tão forte, cara, que eu duvido que vai acontecer recessão, tá? Eu vou trabalhar com a FiMate, finalmente, fazia um bom tempo que eu queria ter uma oportunidade de trabalhar com FiMate no Bitcoin, agora eu vou ter, tá bom? FiMate é uma técnica rastreadora de tendência. Como o Bitcoin não se encontrava uma tendência definida, agora se encontra uma clara tendência de alta, eu vou poder trabalhar com FiMate. Então eu vou pegar este candle, tá? Já disse aqui, eu não uso o FiMate tal como o Marcelo Ferreira, criador da técnica, usa, tá? Ele fecha canais, eu fecho candles com volume, tá? Em especial candles com maior volume no ciclo, que no caso este candle aqui, obviamente, no gráfico de 15 minutos, é o candle feito dia 8 de maio, nessa última quinta, às 18h15. Tá? A gente teve um candle com muito volume que deixou uma order block gigantesca. E se o mercado quiser superar, quiser continuar subindo, tem que vir aqui acima de 104.272 dólares, tá? Para aí realmente continuar subindo. Para mim, aqui é muito claro e ó, vou passar basicamente um sinal de graça para você. Isso aqui não tá nem no grupo VIP, hein? Sinal de graça para você. Não vou passar isso aqui nem no grupo VIP. Grupo VIP vou passar outros sinais aí. Mas ó, aqui é o seguinte. Fecha este candle entre 102.456 e 104.256. Vamos projetar para cima isso daqui. Tá aqui, ó. Então tá aqui. Nós teremos um primeiro alvo em 106,58, muito próximo do all-time high, e depois disso lá em 107,860, praticamente colado no all-time high. Então, no curto prazo, muito positiva a situação do Bitcoin, caso, lembrando, ele consiga romper 104.256. Enquanto estiver abaixo disso, complicado. E aqui, se a gente perder, né, perder aqui 100.595 dólares, a situação fica bem negativa, até porque a gente perde muitas médias móveis importantes e aí a gente realmente fica numa situação bem perigosa. Basicamente, passei para você já entrada, alvos, né, pelo menos 2 alvos e um stop. Cara, basicamente passei um sinal de graça para você. Vamos ver se dá uma variação interessante aqui. Pô, legal. Aqui dá 1,5% de lucro e aqui dá 3,3, basicamente. Tá bom. Tradezinho aí, day tradezinho bem legal para você. E prejuízo, caso tenha, 3,7. Então, dá para você colocar aí até 20% do seu capital no day trade desse, porque se você for estopado, você vai perder coisa de 0,6% do seu capital. Então, até que aceitável, né? Até que aceitável. Beleza, pessoal? Então é isso. É dessa forma que a gente vai acompanhar o mercado. Caso ele perca 100.580 dólares, a gente vai estudar uma possível reversão dessa tendência de alta que ele assumiu aqui. Porém, caso ele consiga romper 104.256, a gente vai estudar, claro, uma possível continuidade nessa tendência de alta. O gráfico diário do Bitcoin até daria para a gente fazer a mesma coisa, tá? Mas aqui eu ainda vou trabalhar com o quê? Com análise convencional, tá? Então, ó, ontem eu vinha falando para vocês que a gente tinha aqui esta resistência que foi no passado, que virou um suporte, né? E voltou a ser um suporte agora. Hoje ele rompeu isso aqui que nem faca quente na manteiga. Ele não quis nem saber. Ele rompeu com o volume que teve, deu um pump gigantesco, tá? E o que a gente precisa esperar ele fazer agora para confirmar essa alta aqui e falar de vez que é to the moon e ponto final. Não tem nem o que se falar mais nisso, tá? Ele precisa confirmar o quê? Logicamente, um pivô de alta acima desta resistência que agora é um suporte, tá? Ou seja,
qualquer pivô de alta que ele faça agora acima desse suporte, sendo esse suporte entre as regiões de 99.942 e 99.16, tá? Então, ó, 99.16, 99.942, é isso? 914. Cara, a tendência é claramente alta. Ponto final. E o que é um pivô de alta? Pivô de alta é quando temos topos e fundos ascendentes, tá? Qualquer topo e fundo ascendente, qualquer estrutura de topo e fundo ascendente que ele fizer acima dessa região, confirma a tendência de alta, confirma aí para mim, busca em topo histórico. Outra coisa. Deixa eu apagar aqui. Que aqui não faz mais sentido cogitar isso e nem isso aqui também. Tá? Então vou apagar e redesenhar aqui. Bom, o Bitcoin, se a gente pegar do pump que ele deu, aqui ó, que chegou a bater 108.200 dólares basicamente. Vamos pegar do pump até este dump que ele fez aqui. Uma vez que ele rompeu para entre, chegou a cair um pouco mais, né? Caiu. Pronto. Uma vez que ele rompeu 102.250 dólares, tá? Foi o que ele fez aqui. Não, ele rompeu aqui 101.16, mas vamos por rompeu 101.016 dólares, né? Que foi o que ele fez? Conforme esse rompimento 0786 de retração de FIBO. Pra mim, meu irmão, é questão de tempo dele buscar topo histórico, e é uma coisa que ele deve fazer já semana que vem, tá? A não ser que aconteça algum desastre muito grande, tipo, do nada você tem uma frustração terrível, né, nas negociações dos Estados Unidos com a China amanhã, né, nessa questão tarifária, né, o que eu acho muito pouco provável acontecer, mas enfim, tudo pode acontecer, obviamente, né? Mas caso não aconteça isso, a gente deve buscar já na semana que vem um topo histórico lá de 108.258, e a tendência, cara, é que em pouco tempo também, cara, que sei lá, até junho, quem sabe julho, a gente veja o Bitcoin escalonando essa alta para 129 mil dólares, né? Estou falando sim do alvo de 129 mil, que é algo que eu venho falando aqui há anos, né? Do Bitcoin lá em 130 mil dólares ou coisa do tipo, né? Então sim, cara, é um alvo que eu falo do Bitcoin há anos e anos, né? Eu falava do Bitcoin a 100 mil dólares, fiquei praticamente 2018 inteiro falando do Bitcoin a 100 mil dólares. Quando bateu 100 mil dólares, eu fiz questão de vir aqui no canal pentelhar pra caramba, tá? Por quê? Porque quando eu falava de 100 mil dólares lá atrás, pouca gente acreditava e muita gente vinha aqui tacar lenha em mim, tá? Então agora eu tô falando de 130 mil, que eu já falei também lá atrás. E muita gente não acreditava, muita gente vinha tacar lenha em mim, e tá aí, ó. Tá aí. A narrativa se volta novamente a meu favor, tá? E se eu acertar, eu vou pentelhar, cara. Porque quando eu erro, a galera me pentelha. E quando eu acerto, e não por nada, sem querer ser arrogante, mas a maioria das vezes a gente acerta. Eu diria que, sei lá, 80% dos casos aqui a gente tá acertando, tá? Quando eu acertar, eu vou pentelhar também, cara. Você pode ter certeza que eu vou pentelhar. Então, vamos pentelhar. Se a gente bater 130 mil, eu vou pentelhar pra caramba todo mundo aí. Quero nem saber. Beleza? Bitcoin assume lindamente tendência de alta. Ó, sentimento mostra muito claramente isso. A gente vê price action subindo, enquanto que o open interest sobe. Ou seja, a gente tem muito interesse institucional nesta alta. As instituições estão interessadíssimas que o Bitcoin continue subindo, né? Liquidations, tivemos muitas, mas muitas mesmo, liquidações de posições de short, ou seja, muita gente tentando shortar, tentando adivinhar topo. Enquanto estiver sardinha tentando adivinhar topo, a gente vai ver o Bitcoin subindo. E tem sardinha tentando adivinhar topo, Daniel? Tem, cara, porque olha só o tanto de gente que está shortando o Bitcoin ainda. O long short ratio ainda continua majoritariamente mais disparado, apostando em queda. Então, enquanto estiver mais gente apostando em queda do que em alta, a tendência é que o preço continue o quê? Subindo, tá? O único problema é que o CVD aumentou bastante, né, de ontem para hoje, mas também, sinceramente, perto do que ele já teve, não é tão alto assim. Ó,
perto do que o CVD teve lá atrás, ó. O CVD lá em fevereiro tava o dobro do que ele tá hoje. Então nem queira comparar. Nem queira comparar, tá bom? E o Fund Rate também não tá legal não, tá? O Fund Rate tá 0.01. Ou seja, as pessoas que quiserem abrir posições de long em Bitcoin, no Futures, vão ter que pagar coisa de 0.01%, que já é considerado relativamente alto, tá bom? Então seria interessante a gente ver o Fund Rate dar uma diminuída. Aqui no Trading Light, eu achei que eu já tinha posicionado, não posicionei aqui. Desculpa aí. Mas a gente vê que todas as ordens que estavam para segurar o Bitcoin abaixo de 100 mil, elas foram, assim, cara, foram trucidadas, cara. Já não existiram mais, né? E já abaixo a gente tem uma ordem para segurar o Bitcoin acima de $102.300, né? 125 mil Bitcoins para compra aqui. Por outro lado, já tem também ordem para segurar o Bitcoin abaixo de $103 mil, né? A gente tem aqui 133 mil Bitcoins para serem vendidos em $103.500 e tem mais aí 133 mil Bitcoins para serem vendidos em $104 mil. Então, realmente é uma situação um pouquinho mais complicada aí, né? Que deve segurar o Bitcoin. Porém, cara, realmente a ordem importante para manter o Bitcoin para baixo é só lá na faixa do topo histórico em 108.300. Ou seja, particularmente eu acredito que o Bitcoin deve fazer uma leve correçãozinha nessa sexta para depois ir buscar topo histórico. Eu não duvido nada, não me estranharia ver Bitcoin buscando topo histórico nessa sexta aqui. Não me estranharia, tá? Então talvez faça uma correção para depois buscar topo histórico. É algo que eu acredito que ele venha fazer, tá? No mais, temos também zona de suporte aqui para o Bitcoin. 188 mil Bitcoins para compra em 98.865. 184 mil Bitcoins para compra em 97.885. Enfim, são regiões que o Bitcoin pode cair porque tem liquidez. Tem gente interessada que o Bitcoin caia para lá, isso daí pode ser atraído, né? Pode atrair o Bitcoin para essa faixa de preços, para que as pessoas compram lá e dê mais liquidez para o Bitcoin subir e tentar derrubar as ordens que estão segurando o Bitcoin para baixo, tá? Então, realmente pode acabar acontecendo isso. Porém, essa coisa de você ver o Bitcoin para baixo de 95 mil dólares que seja, já é pouco provável, tá? Bitcoin para mim é acima de 95 mil a partir de agora. Ó, Crypto Fear and Greed Index. O mercado está na ganância. Porém, se você ver que é a primeira vez, quiçá no ano, né? Deixa eu ver. Acho que é a primeira vez no ano, né? Que a gente vê o Bitcoin. Isso, primeira vez no ano. Ah, não. Em janeiro a gente chegou a ver. Quer falar, primeira vez no ano que a gente vê o Bitcoin acima de 100 mil dólares, mas não é não, tá? Mas enfim, a primeira vez em muito tempo que a gente vê o Bitcoin acima de 100 mil dólares, né? E você vê o Crypto Fear and Greed em uma ganância de 73 pontos, não é tanta coisa. Podia ser muito pior, mas podia ser muito pior. Quando eu digo muito pior, é muito pior, cara. É muito pior. Mas assim, é muito pior mesmo. Entendeu? É muito pior mesmo, tá? Então, é uma situação bastante tranquila, bastante aceitável para o Bitcoin, tá? Fear and Greed Index está aceitável, o mercado está uma ganância realmente bastante aceitável, que vai dar para trabalhar bastante aí com o Bitcoin. Finalizando aqui, passando rapidamente pelas altcoins, Ethereum. Ethereum está brigando em cima de uma LTB, rompeu médias móveis mega importantes, precisa ainda superar EMA 200 períodos e triplo EMA de 610 períodos, que são basicamente as médias móveis mais importantes que existem, né? Mas mais importante do que tudo isso, cara, é fazer pivô de alta acima da LTB, que vem lá do topo histórico, que é onde a Ethereum encontra-se no momento nesta briga aqui. Particularmente, eu acredito que Ethereum venha fazer este movimento aqui agora, tá? Uma leve correção, podendo parar até na EMA de 72 períodos, né? Segura aqui e depois volta para, quem sabe, romper tudo, e aí Ethereum é para cima, lá buscando, quem sabe, até 3 mil dólares. Quem sabe, por que não acreditar em
4 mil dólares na Ethereum, retomando o topo histórico aqui, né? Para quem não acreditava, mas na Ethereum tá aí. Ethereum buscando 4 mil. Pensar que eu cheguei a comprar Ethereum nessa queda aqui, ó, de 1.500 dólares. Eu cheguei a pagar 1.500 dólares numa Ethereum recentemente, né? E, pô, cara, batendo 4 mil dólares eu vou trocar de carro até. Eu sou contra trocar de carro. Acho que a maior besteira que você faz é trocar de carro. Mas vamos trocar. Quero nem saber. Trocar não, comprar um a mais, né? O meu eu vou manter. Comprar um a mais. XRP, token da Ripple, empresa Ripple. Cara, também em cima da LTB, tá bem em cima. Está sofrendo rejeição no momento, mas está mantendo-se acima das médias móveis importantes. Então pode acontecer da Ripple fazer algo desse tipo aqui, ó. Corrige para cá, depois volta a subir. Nota que a gente tem um alvo de 1.6 lá em 2,55, né? Então pode acontecer ele vir pegar aqui. Eu acho que teria força até para pegar o 2.0 lá em 2,75. Então XRP tem total condição de subir ainda. Tem caminho livre para subir. XRP muito positivo que eu vejo aqui para essa criptomoeda que, fale bem, fale mal, é uma das principais do mercado, tá? É uma das principais do mercado aí. Goste ou não goste, tá bom? Solana, cara. Solana que no diário rompeu a EMA 200 períodos, continua acima dela, muito bom mesmo. Porém, a gente já pode descartar algumas coisas, que nem eu acho que já era esse ombro, cabeça, ombro invertido que a gente tem aqui. Que é uma pena, porque ele poderia servir como alta. Esta retração de Fibonacci não vai fazer sentido, porque a gente não corrigiu, né? Então, não tem por que ficar colocando aqui no gráfico. Isso aqui já pode tirar. E o que nós vamos ter agora é uma retomada de alta da Solana, contando que ela busque suporte na EMA 200 períodos. Enquanto se manter acima da EMA 200 períodos, a gente vai ver realmente uma tentativa de alta. Porém, cara, enquanto estiver abaixo, por exemplo, deste nível aqui, de 180 dólares aproximadamente, vai continuar realmente um escravo do token da Solana, escravo deste topo aqui, né? Que ele fez em 180. Rompendo 178, 180, tem probabilidade aí para vir buscar, quem sabe, 230 dólares, né? Onde a gente poderia ver aí a Solana pegando 230 dólares numa valorização muito interessante de seus 28%, muito bom mesmo, tá? É uma probabilidade, a gente vê Solana pegando 230 dólares aí, uma probabilidade relativamente alta, tá? Por fim, a ADA Cardano, que de certa forma conseguiu romper a LTB, né? Mas é uma LTB um tanto quanto esquisita, porque a gente já foi rompida lá no passado, né? E logo em seguida desrompida, né? Vamos ver, porque nesse caso seria até mais interessante considerar uma LTB aqui. Só que a gente vai ver a Cardano muito longe, cara, se considerar essa LTB aqui assim, tá? Por hora, tá rompendo a primeira LTB, uma LTB importantíssima, tá conseguindo se manter acima, né? A ADA Cardano é uma moeda com pouca tradição nessas batalhas tensas pelo mercado, né? Mas caso a ADA Cardano resolva começar a subir e consiga romper 1,15, né? Que vai ser difícil, a gente sabe. Mas tem alvo até para 1,84, hein? Cardano rompendo 1,15, alvo para 1,84 seria uma coisa muito legal, muito inusitada, né? Difícil a gente ver aí com frequência. Galera, basicamente isso, essa atualização do mercado, né? Mas realmente para pôr a par aí o que está acontecendo e por que está acontecendo, né? Valeu aí a participação de todos, tá? Muito obrigado e quem sabe amanhã a gente volta com live, vamos ver como é que vai ser o desenrolar da coisa, senão sábado a gente vai fazer uma live. Falou, fui, adiós, tchau, até mais, fui.